Eu dividi o tópico dessa aula 3 em blocos para que a aula não fique muito longa. Então, vamos ao nosso slide. Vou seguindo aqui o nosso slide, falando agora do tema Sistema Tributário Nacional. Então, nas aulas anteriores, nós vimos aí a parte de planejamento tributário, falamos um pouquinho sobre alguns assuntos inerentes ao planejamento tributário, ok? E agora nós vamos falar do Sistema Tributário Nacional. Então, introdução ao Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional representa o conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam a atividade tributária no Brasil. Formalmente instituída pela Lei 5172 de 66, posteriormente denominada Código Tributário Nacional, o Sistema Tributário Nacional estabelece conceitos, princípios, regras fundamentais para a imposição tributária em território brasileiro. Então, aqui nós vimos que o Sistema Tributário Nacional representa o conjunto de normas. Tá? Então, é o conjunto de normas representado por esse conjunto de normas e foi formalmente instituído pela Lei 5172 de 1966, denominado Código Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional vai estabelecer conceitos, princípios e regras fundamentais para a imposição tributária em território brasileiro. O Sistema Tributário Nacional, de acordo com o artigo 2º do Código Tributário Nacional, é regido pelo imposto da Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, resoluções do Senado, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições, em leis estaduais e em leis municipais. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho o arcabouço desse instrumento do sistema tributário nacional, e que são regidos através de diversas repartições de competências que as leis assim denominaram. Olha, nós temos diversos institutos, nós temos a União, nós temos o Estado e Distrito Federal e nós temos os municípios. Então vamos lá. A União responsável por tributo de alcance nacional e regulação geral do sistema tributário, como imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, contribuições sociais e outros. Já os estados e Distrito Federal, a competência para instituir tributo de âmbito quê? Estadual, como imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre propriedade de veículos automotores, e os municípios. Só que aqui eu não vou deixar o município sozinho, não. Por quê? Porque o Distrito Federal, ele também faz parte. Ele utiliza tanto a competência estadual quanto a competência municipal. Ok? Então, o Distrito Federal, ele também institui tributos municipais. Então, municípios / Distrito Federal responsável pelos tributos locais, como impostos sobre serviços, impostos predial e territorial urbano. Dando sequência, a importância do sistema tributário nacional transcende a mera arrecadação de recursos. Ele representa um instrumento fundamental para. Então, a arrecadação de tributos nem sempre é ali para regular somente a arrecadação de tributo, fazer caixa.
Não, algumas vezes ele vai trabalhar fazendo outras atividades. Por exemplo, financiando as atividades estatais e das políticas públicas, redistribuição de renda. Então, existe essa redução das desigualdades sociais e regionais, intervenção na economia para estímulo ou desestímulo de determinadas atividades. Nós vamos ver, muitas vezes, alguns tributos voltados somente para isso, para fazer o controle do sistema financeiro nacional, a promoção de equilíbrio fiscal e macroeconômico, implementação de políticas de desenvolvimento nacional e regional. Então, nós vamos ver todos esses aspectos que vai muito além do que uma mera arrecadação. Compreender o sistema tributário nacional é essencial para gestores, contadores, advogados e outros profissionais que atuam onde? No planejamento tributário, tá? Também conhecido como elisão fiscal. Não podemos esquecer isso, que é a prática legal para diminuir tributos ou não haver incidência. Ok? Então, quando eu utilizo o planejamento tributário como gestor, como contador, como advogado, praticamente eu estou utilizando a prática de elisão fiscal, que nada mais é do que uma prática utilizada com amparo na lei para que eu venha utilizar a própria lei para diminuir a incidência dos meus tributos. Pois somente com o conhecimento aprofundado de sua estrutura e funcionamento é possível navegar adequadamente pelo complexo do cenário tributário brasileiro, aproveitando oportunidades legítimas de economia fiscal e evitando riscos desnecessários, tá bom? Então aqui a gente vai evitando esses riscos exatamente para utilizar as práticas legais. Histórico da evolução do sistema tributário brasileiro. Contexto histórico-político, a formalização do sistema tributário nacional ocorreu durante o regime militar de 64 a 85, nesse período caracterizado por um Estado autoritário e centralizador. Nesse contexto, a reforma implementada pela Emenda Constitucional 18 de 65 e pelo Código Tributário Nacional visava principalmente aumentar a arrecadação para financiar o projeto desenvolvimentista do regime, centralizar recursos da União, fortalecendo o quê? O poder federal, racionalizar o sistema tributário, eliminando tributos considerados antieconômicos, implementar o modelo baseado em impostos sobre o valor agregado, como o ICM, atual ICMS, e o IPI. Reduzir a autonomia financeira de estados e municípios, tornando-os mais dependentes de transferências federais, ou seja, para manter o controle econômico. Transição para a Constituição de 88. Então nasce lá todas as normas legais e vai sendo instituído o direito tributário lá no regime do governo militar, e aí a gente vai tendo essa transição aí para a Constituição de 88. Então, com a redemocratização do país e promulgação da Constituição, o sistema tributário nacional passou por profundas transformações, que refletiam um novo pacto social ou político
estabelecido a Constituição Cidadã, que é a mesma coisa que a Constituição de 1988, ficou conhecida, dedicou-se um capítulo inteiro ao Sistema Tributário Nacional, capítulo 1 do título 4, estabelecendo o quê? O fortalecimento dos direitos dos contribuintes, okay? A ampliação do financiamento da Seguridade Social, a descentralização fiscal, o diferente que acontecia no governo militar, aumentando aqui a participação dos estados e municípios na receita tributária, com ampliação de transferências constitucionais e competências tributárias entre esses entes. Tá? Não vamos nos aprofundar muito aqui, porque aí a gente vai muito para o viés do direito tributário. Vamos somente dar uma passada aqui rápida. Também é uma previsão de um sistema tributário progressivo, orientação para que impostos, sempre que possível, tivesse caráter pessoal e fosse graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ok? E, seguindo, tá? O sistema tributário nacional, embora formalmente estruturado, evoluiu de maneira fragmentada, ou seja, aos pedaços, respondendo mais às necessidades conjunturais de arrecadação do que um projeto coerente de justiça fiscal e desenvolvimento econômico. Então, o que prevaleceu foi a arrecadação, essa formatação que nós vimos até hoje de estruturação. E aí, nós vamos ver que agora, em 2023, houve a reforma tributária com a emenda constitucional número 132, tá? Que marca um novo capítulo na história do sistema tributário nacional, trazendo os princípios como simplicidade, transparência e justiça tributária para o contexto constitucional, além de iniciar uma reforma estrutural com a criação de impostos sobre bens e serviços, chamado IBS, e da contribuição de bens e serviços, a CBS, em substituição a diversos tributos sobre o consumo. Então, aqui a emenda constitucional, ela veio de forma a contribuir com a simplificação desse sistema tributário anterior, tá? Trazendo alguns outros princípios de forma a colaborar com lacunas que a gente tinha com o sistema que veio evoluindo desde 65, 66, Constituição de 88, mas que ainda precisava ser, vamos dizer ali, fortalecida. E aí, nós já passamos ali sobre a parte inicial, viemos sobre os aspectos históricos, e agora vamos ver a classificação dos tributos no sistema tributário nacional. E como que se dá isso? Primeira coisa que a gente traz aqui, nada melhor que falar de tributo que falar do artigo 3º do Código Tributário, que tributa toda prestação pecuniária compulsória, que é a mesma coisa que obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então aqui tem que ser em moeda. Que não constitua sanção de ato lícito. Então aqui não pode ser uma punição, tá? Diferente de punição instituída em lei. Então, tem que obedecer ao princípio da legalidade. Tributo é instituído apenas em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja,
a atividade vinculada é aquela em que não há discricionariedade. O agente público responsável por fazer essa cobrança, a pessoa lá do fisco, ela é obrigada a cobrar. Ah, não vou cobrar tributo, que é meu vizinho, meu parente, meu conhecido. Não, é obrigada. Há uma obrigação. Sob pena de responsabilidade funcional. Ok? Então, tudo isso é a definição do tributo. Então, o tributo, a prestação pecuniária tem que ser em moeda, ok? Não posso ser em labore, então vou pagar o tributo com o meu serviço, tá? Não pode, tá bom? Essa aqui, basicamente, é um apanhado do slide anterior, prestação pecuniária, valor em moeda cuja nela se possa exprimir, prestação compulsória, prestação instituída em lei, não é sanção de ato ilícito e cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. Distinção entre tributo e penalidade. Eu tinha até comentado anteriormente que não constitui sanção de ato ilícito. Isso significa que, enquanto as multas e as penalidades são consequência de comportamentos ilícitos, os tributos derivam de situações lícitas previstas em lei geradoras da obrigação tributária. Bom? Então, o tributo vai derivar de situações lícitas. Por exemplo, imposto de renda. Tá? Que segue sobre quem? Sobre quem auferir renda. Auferir renda é algo ilegal? Não. Auferir renda, não. Mas pode haver uma prática, por exemplo, o traficante, ele vendeu droga e auferiu renda. O auferir renda não é crime. O que é crime é a venda de entorpecente. Então, o tributo, ele está sendo sobre auferir a renda. Ok? Então, o seu Joãozinho lá no morro vendeu 3 toneladas de qualquer tipo de droga aí, vamos lá. E ganhou ali, vou botar, R$1 milhão. Seu José trabalhava na sua roça, ganhou R$10 mil. Seria justo seu José, que auferiu renda de 10 mil, tá? Com suas atividades ali lícitas, pagar o imposto de renda, e o João, que trabalhava lá como gerente do tráfico, que obteve R$1 milhão, não pagar o imposto de renda? Não é justo. Então, aqui nós estamos tributando sobre algo legal, que é oferir renda, independente da atividade. Ok? Então, tem até um princípio que é muito utilizado aqui como pecúnia non olet, tá? Que significa dinheiro não cheira, ok? Ou seja, o dinheiro não cheira o que veio anteriormente a ele. Então, independente da atividade, auferir a renda
é atividade legal. O que é ilegal, talvez, foi o que aconteceu antes. Tá bom? Então, por isso que tributo deriva de situações lícitas, ou seja, situações previstas em lei. Tributo é toda prestação que não constitua sanção de ato ilícito. Multa não é tributo, pois ela tem caráter sancionatório, ou seja, é aqui uma punição. Pecúnia não olha, o princípio que eu falei exatamente para vocês. Tributa o fato gerador, lícito, abstraindo a validade jurídica dos atos, ainda que é ilícito. Aquilo que eu falei. São duas coisas diferentes. A lei determinou, por exemplo, a lei do imposto de renda, determina que a tributação é sobre auferir renda. Então, auferir renda, em regra, é legal. O que foi feito antes para que a pessoa viesse a auferir renda, talvez fosse legal. Então, independente do que foi feito anteriormente por João ou José, eu vou desconsiderar todos os atos anteriores. Eu quero saber se auferiu renda ou não. Quero saber o que está previsto na lei. O que ficou para trás, ficou. Tá bom? Tributo é toda prestação instituída em lei, exatamente aquilo que é do princípio da legalidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A distinção fundamental para compreender a natureza do sistema tributário nacional e para delimitar o alcance do poder de tributar do Estado, enquanto as penalidades têm função punitiva e preventiva, visando desestimular comportamentos desejados, os tributos têm função predominantemente fiscal. Quando eu falo predominantemente fiscal, é arrecadatório, tá bom? Ou extrafiscal, quando eu utilizo para regular alguma atividade, algum setor econômico, algum tipo. Então, aqui a primazia do tributo extrafiscal não é a arrecadação em si, mas sim a regulação. É claro que utilizando o tributo, mesmo que a finalidade principal seja regular algum setor, regular o comércio internacional, algo do tipo, eu vou ter como caráter secundário a arrecadação, de fato. Mas o aspecto principal é a regulação. Tá? Já no tributo fiscal, predominante fiscal, a minha função principal é arrecadar. É arrecadar para poder ali contribuir para as receitas orçamentárias, e para contribuir para o meu caixa, ok? Denominar esta classificação é essencial para profissionais que atuam no planejamento tributário. Então, você, aluno, é interessante que você consiga fazer essa identificação. Tá? Então, por que existe o tributo? Por que eu estou estudando essa disciplina que vai falar sobre a parte do planejamento tributário? Tá? Então, você pode atuar em diversas entidades. Primeiro, você pode atuar como uma entidade que tem a capacidade tributária ativa, ou seja, no fisco, fazendo as fiscalizações, e para isso você precisa entender aqui quais são as essências dos tributos, quais são os históricos, quais são os métodos legais de planejamento tributário,
o que é ilegal, o que você precisa coibir. É interessante que você vislumbre tudo isso. Mas você, além da capacidade tributária ativa, tá? Você pode ali estar na capacidade tributária subjetiva, aquele que tem que pagar, tá? O tributo. Tá? Aquele que possui o dever, tá? Como contribuinte, aquele que gerou o fato de pagar tributo. Então, você pode estar do outro lado como contribuinte. Ok? E aí, essa capacidade subjetiva passiva, que é quem comete algo previsto em lei, que esse algo que foi previsto em lei lá em abstrato, tornou-se concreto, vai trazer para você um dever de pagar tributo. Mas conhecendo todo o arcabouço jurídico, todo o histórico, toda a forma legal, você pode planejar o seu pagamento de tributo de forma que você pague menos, de forma que você não pague, e de forma que quando você pagar, você pague com responsabilidade, porque você incluiu a parte tributária ali no seu planejamento. Você, quando fez seu imposto de renda, quando foi entregar ali a sua declaração, tu fez uma escolha, e você escolheu pagar menos, porque você teve que decidir por entregar ali a sua declaração de forma simplificada ou de forma completa. Ok? Então, tudo isso vai fazer parte aqui. Então, por isso, essa importância profissional dos que atuam no planejamento tributário. Ou você vai permitir identificar corretamente as espécies tributárias aplicáveis, cada situação, suas peculiaridades e regimes jurídicos específicos, que estão submetidas, possibilitando estratégias mais eficazes e seguras da gestão fiscal. Qual a melhor forma de neutralizar o inimigo? Vamos lá. É conhecendo o inimigo. Então, vamos tratar aqui, tá? Em conhecer os tributos, que por muitos empresários são inimigos. Claro que eu estou trazendo aqui por um paradoxo, por uma linguagem figurada, tá bom? Por uma linguagem figurada. Por quê? Porque para o empresário é interessante pagar menos tributo. E aí você trabalhando ali, tá? Do lado de quem precisa economizar, como profissional de planejamento tributário, tu conhecendo todas as performances dos tributos, as modalidades, as classificações, com certeza você tem muito mais chance de fazer um planejamento que é eficaz e com segurança, de forma que você cumpra a lei. Então, tudo isso está previsto em lei. Por isso que essa disciplina de planejamento tributário é muito vinculada à disciplina de direito tributário. E aí vou trazer uma questão aqui para a gente. E aí nós vamos comentando aqui, trazendo conteúdo e vamos trazendo questões também. De acordo com o Código Tributário Nacional, Lei 51/72 de 66, é correto, então eu quero que é correto, afirmar o conceito e a classificação de tributo. Vamos lá. Tributo é decorrente de ato ilícito. Já morreu aqui. Tá bom? Tributo é a prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória? Sim. Aqui, ok. Decorrente, não decorrente de ato ilícito?
Ok, não pode ser ilícito, então tem um não aqui. Cobrada através da atividade administrativa vinculada, ok também. Vamos ver as outras? O fato gerador da obrigação tributária é irrelevante para qualificar como imposto, taxa ou contribuição. Isso é real? Não. O fato gerador vai denominar a qualidade do tributo. A destinação legal da produção da arrecadação do tributo é elemento essencial para a classificação como imposto, taxa ou contribuição. É essencial? Não. Então, tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, pedágio, multa. Também não. Pedágio é preço público. Não é compulsório. Eu pago se eu quiser, eu passo no pedágio se eu quiser. Multa é penalidade. Então, pessoal, o conceito que nós vimos é a letra B, tá bom? Eu acredito que talvez tu tenha ficado em dúvida na letra C e D, porque nós não vimos isso aqui ainda, mas vamos ver futuramente. Mas só com o conceito inicial que nós passamos, a gente consegue chegar na que a letra B é correta. E aí, nascem as chamadas espécies tributárias. Ok? Nós, inicialmente, com o Código Tributário Nacional, nós tínhamos 3 espécies de tributos. A teoria tricotômica ou tripartição, ou também chamada de tripartite, em que espécies tributárias era conhecido apenas como impostos, taxas e contribuições de melhoria. Com a Constituição de 88, nasce a teoria pentapartite, em que é incluído, além dos três tipos de classificação tributária, as espécies empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Tá? Então, imposto, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, tudo isso é tributo, é espécie tributária. Tá bom? Então, o termo tributo é gênero e esses termos aqui são espécies do gênero. E vamos lá, vamos falar do primeiro, imposto. Olha, definido pelo artigo 16 do Código Tributário Nacional, é o tributo cuja aplicação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Os impostos são tributos não vinculados, ou seja, sua cobrança não está atrelada a uma contraprestação direta do Estado. Tá? Então, o conceito que você deve gravar é esse aqui, ó, que está de azul aqui. Esse aqui é o conceito de imposto, que é uma espécie tributária. Então, a gente paga imposto não é porque o Estado faz alguma coisa, porque tem que pagar. Aqui eu não posso esperar nada do governo. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, eu pago tão caro no meu IPVA, aí tem que andar nessa estrada toda esburacada. Eu pago IPVA caro e não conserto a estrada. É claro, porque não pode. Até pode consertar, mas eu não posso vincular aquilo que foi arrecadado de IPVA a fazer a manutenção na estrada, porque o IPVA serve para qualquer atividade. São raras exceções
em que há vinculação de determinado tributo, de determinado imposto. Então, o imposto, por regra, ele não pode ser vinculado a qualquer atividade do Estado. Ok? Então, paguei PVA, tem que fazer manutenção na estrada. Não, a gente tem outras atividades. Então, o posto de saúde precisa funcionar, a escola precisa funcionar. Então, com a arrecadação de determinado imposto, o governante vai ver qual é a maior necessidade e fazer ali a sua administração tributária. Bom? Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, a gente paga imposto porque tem que pagar. Você paga imposto de renda por quê? Porque você tem que pagar. Tá? Porque você oferiu renda. Mas o governo não te dá nada em troca, ele não te prometeu nada, e nem pode vincular, você vai pagar imposto de renda, você vai ter isso, aquilo. Não, aí você está vinculando. Então, ele é um tributo não vinculado. Classificação dos impostos quanto à competência. Nós temos impostos que são competência da União, estados e Distrito Federal, municípios e Distrito Federal. Tá? Vou incluir o Distrito Federal aqui porque os impostos de competência municipal podem ser instituídos pelo Distrito Federal também. Bom, então, a União, imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto territorial rural, imposto extraordinário de guerra, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais. Esses é de competência da União. Dos estados e Distrito Federal são 3: ICMS, ITCMD e o IPVA. Tá? E imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, imposto sobre transmissão de causa-mortes ou doação, imposto sobre propriedade de veículos automotores. Dos municípios e Distrito Federal, imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre transmissão de bens imóveis e o imposto sobre propriedade territorial urbana. Ok? Cuidado aqui, porque se for territorial rural, é competência da União. Tá? Seguindo, os impostos podem ser classificados, e aqui eu não falo somente dos impostos, essas classificações estão para os demais tributos também, como característica fiscal, quanto à finalidade pode ser fiscal, que a sua função principal é arrecadar. Tá? Então, por exemplo, ICMS, Imposto sobre Serviço, tem função arrecadatória. Função extrafiscal, normalmente de intervenção no domínio econômico, intervir em situação econômica e social, exemplo, imposto sobre importação, exportação, vai estar regulando a entrada e saída de riquezas no país através de compra e venda de mercadorias, serviços. É imposto parafiscal, que é o diverso. A lei tributária nomeia ente diverso, sujeito ativo, que expediu, atribui a ele os recursos arrecadados para o seu objetivo. Exemplo, contribuições sociais. Tá? Então, algumas entidades parafiscais, eles arrecadam tributos. Tá? Mas a competência é de outro ente, de instituir. Então, por exemplo, a União, ele vai lá, cria determinada contribuição social. Ok? E aí, através dessa contribuição social, ele vai lá e institui outro ente para fazer a arrecadação.
para funcionamento das suas atividades. Esse é o parafiscal. Os impostos, quanto à incidência, pode ser direta, ou seja, quem pagou, tá, é a mesma pessoa que praticou o ato, tá? Então, imposto sobre renda. Quem auferiu renda é a mesma pessoa que fez o pagamento. Ok? Já os indiretos, a pessoa que paga pode repassar esse custo. Por exemplo, o ICMS, tá? Que vai passando ali o custo de fornecedor para fornecedor até chegar no usuário final. Então, há um repasse. Então, o primeiro pagou, o segundo pagou a diferença e o último pagou tudão. Tá? Esse é um direto. Vamos lá? Uma questãozinha aqui para a gente trazer na prática a questão dos impostos. A respeito da noção básica sobre tributos, julgo item a seguir. Os fatos geradores dos impostos são situações que dependem de qualquer atividade estatal. Aqui, ok. Relativa ao contribuinte. Ou seja, os impostos são pagos independente do governante fazer algo ou não. Ou seja, não há vinculação. A nenhuma atividade específica. Então, eu paguei o PVA porque eu tenho veículo automotor. Então, a resposta está certa. Outra questão aqui, auditor do Estado da CAGE, Rio Grande do Sul. No Brasil, o imposto é tributo cobrado pela prestação de serviço público específico e divisível. Opa, se há uma vinculação aqui, isso aqui já não é um imposto. Então, essa já não pode ser. Tributo pago em decorrência de melhoria realizada pelo setor público com finalidade social que atenta para o princípio da noventena. Então, se é em decorrência de alguma melhoria, já também não é. Da competência privativa da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, existem impostos que são de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Existe. Mas vamos ver as outras. De caráter extrafiscal, isto é, seu objetivo primordial é arrecadar. Eu posso afirmar isso? Não, porque existem outros tipos. Existem impostos que são de caráter fiscal, como nós vimos ali o ISS e o ICMS. Todo tributo previsto na Constituição? Não, porque nós temos como tributos impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, imposto não são todos. É uma das espécies. Tá? Então, esse também não é. Então, qual a alternativa correta? A letra C. Tá? Por quê? Porque nós vimos que tem impostos que são de competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, tem suas competências privativas, separadas, igual nós vimos aqui. Ó. Ok? Taxas. O artigo 77 do CTN estabelece que taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível.
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, aqui, como nós vimos no imposto, o imposto não tem nenhuma contraprestação, porque o imposto é não vinculado. Taxa já é um tributo o quê? Vinculado a alguma atividade estatal. Um é o poder de polícia, outro é a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico, divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, aqui cabe alguns comentários que nós vamos fazer aqui. Então, primeira coisa, a taxa ela pode ser de polícia. Tá? É o exercício regular do poder de polícia. Alguém foi lá fazer uma vistoria, então se pagou uma taxa de vistoria. Ok? Agora pode ser um serviço público também. Tá? Então, por exemplo, esse serviço público é de utilização efetiva ou potencial. Tá? Então, por exemplo, a taxa de coleta de lixo. Tá? É uma taxa utilizada ali para que o caminhão do lixo passe lá na sua casa e você utilize. Você pode utilizar efetivamente. Agora, se você quiser, você também não utiliza. Mas ele foi colocado à sua disposição, ou seja, é uma utilização potencial. Então, só isso já gera, porque há essa possibilidade. Outra situação que ele deve ser específico e divisível. Tá? Ou seja, eu consigo identificar para quem eu estou prestando serviço e a quantidade que eu estou prestando para aquela pessoa. Tá bom? Então, não serviço genérico, consigo mensurar a quantidade que eu prestei. Prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Exatamente é a situação, tá? Que é prestado de fato, efetivo ou potencialmente colocado à sua disposição. Então, aqui é a taxa. Exemplos práticos. Taxa de fiscalização de estabelecimento, poder de polícia, ou seja, fiscalizou. Taxa de coleta de lixo, serviço público específico divisível. Emissão de passaporte, serviço público específico divisível. E por aí em diante. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. No que diz respeito às espécies de tributos e a sua classificação, julguem o item subsequente. Então, na prova de analista de previdência complementar. Vamos lá. A taxa judiciária tem natureza jurídica de tributo da espécie taxa, devendo o seu valor ser proporcional ao custo da atividade do Estado, visto que resulta da prestação de serviço público específico e divisível, cuja base de cálculo é o valor da atividade estatal, deferida diretamente ao contribuinte. Então, a taxa judiciária, aquela taxa que você paga lá no cartório, tá bom? Cartório judicial, ela tem natureza de tributo, porque você pagou para um processo que está sendo tramitado para você. Ou seja, um serviço específico, tá? E que podemos dizer assim, o utilitário do serviço é identificável. Então, eu consigo identificar. Tá? O valor tem que ser proporcional, ou seja, tem que ser para aquilo que vai ser usado de fato. Então, não é para ser cobrado, por exemplo, eu gasto de mão de obra, de material num processo, vou botar aqui R$500, tá? Aí você vai pagar uma taxa de 30 mil? Não, tem que ser
proporcional ao custo da atividade. Tá? Então, tudo isso aqui está correto. Outra questão, técnico de Defensoria Pública. Tributo que tem como um dos seus fatores geradores o exercício regular do poder de polícia, ou seja, a taxa de polícia. Contribuição de melhoria é mais uma espécie tributária, tá? Prevista aí no artigo 81 do CTN. A contribuição de melhoria, pessoal, vamos lá. São instituídas para fazer face ao custo de obras públicas que decorra valorização imobiliária. Esse tributo tem como pressuposto não apenas a realização da obra pública, mas também a efetiva valorização dos imóveis adjacentes. Então, por exemplo, nós temos aqui diversos prédios numa determinada região. Se preocupa com o meu desenho de prédio, não, porque meu perfil para desenho é quase zero. Aí, vamos lá. Aqui passa uma valeta feia, tá? Cheio, um espaço aqui cheio de lixo. Aí vem um poder público, tá bom? Vem um poder público e faz o seguinte, tira todo esse lixo aqui, tira essa valeta aqui, tá? Agora, ele vai fazer uma outra coisa. Tá? Essa valeta, ele vai fazer um serviço aqui diferente. Vai fazer a transformação dessa valeta, tá? Vai canalizar isso aqui e vai fazer uma construção suspensa aqui de uma grande avenida. Aqui onde tinha espaço, jogava lixo, ele fez uma praça que é referência na localidade. Com isso, os imóveis aqui, que custavam cerca de 150 mil, passaram a custar 600 mil reais. Houve uma obra pública? Houve. Tá? Houve valorização imobiliária nos imóveis adjacentes? Sim. Então, o governo ele pode cobrar, tá, essa contribuição chamada contribuição de melhoria. Bom? Então, quais são as características da contribuição de melhoria? É o tributo vinculado. A arrecadação, tá, pode ser vinculado ou não. Bom, ou seja, o tributo ele é vinculado à obra que foi realizada. Ok? A competência é comum. Pode ser cobrada pela União, do Estado, Distrito Federal, município. Ou seja, todos os entes podem fazer aquela obra de valorização imobiliária. Então, não é um tributo específico do município, específico da União. Não, qualquer ente pode realizar. Fato gerador. Para que haja fato gerador, tem que haver valorização imobiliária. Tá? Tem que ser instituída por lei, e não pode ser qualquer lei, não. Tem que ser lei específica, para fazer face ao custo da obra pública
de que decorra valorização mobiliária. Então, antes de realizar a obra, tem que existir a lei. Limites. O limite total que pode ser cobrado é da despesa realizada. Não é estimada, não é prevista e não é alçada. É o que foi de fato realizado. E o valor, o limite de pagamento individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, o imóvel custava 150 mil, passou a custar 600 mil. Qual é o máximo que o contribuinte desse imóvel pode pagar? A diferença. Ou seja, valorizou o quê? 450 mil. Então, o máximo individual é esse. Mas vamos dizer que a obra custou 5 milhões. Tá? E eu tenho 100 apartamentos que valorizaram. Se os 100 pagar 450 mil, eu vou ter 450 mil vezes 100. Não é isso? Eu vou ter 45 milhões. Pode? Não. Então, eles não vão poder pagar o valor máximo. Eles têm que pagar menos. Por quê? Porque 45 milhões ultrapassa o valor total. É só 5 milhões. Ok? Então, isso aqui eu só fiz uma conta para vocês terem noção ali que tem que obedecer o valor total da obra e os limites individuais da obra também. Usuário. Exemplo prático. Contribuição de melhoria cobrada em razão da pavimentação de uma via pública que valorizou os imóveis lindeiros. Questão da VUNESP, notário e registrador, provimento. A espécie tributária instituída para fazer face ao custo da obra pública, de que decorra a valorização imobiliária, custo de obra pública, valorização imobiliária, palavras-chave, tá? Para os imóveis beneficiados, denomina-se contribuição social? Não. Contribuição de melhoria? Ok. Taxa de valorização imobiliária? Isso não existe. Taxa de serviço público? Taxa de acréscimo patrimonial? Também não. Então, a alternativa correta, a letra B. Mais uma questão. Auditor de Finanças e Controle da Arrecadação da Fazenda Estadual Cefaz Alagoas. Julgue o item a seguir a respeito das diversas espécies de tributo. A contribuição de melhoria deve ser instituída para cada obra, demandando-se lei específica para sua instituição. Então, vamos lá. Contribuição de melhoria. Instituída para cada obra, exato, tem que ser obra individual, demandando-se lei específica, ok, tem que ser lei específica, nós vimos, não pode ser qualquer lei, para a sua instituição. Ok. Vamos para a próxima? Empréstimos compulsórios. Previsto no artigo 148 da Constituição Federal, os empréstimos compulsórios podem ser instituídos pela União, somente em alguns casos. Vamos ver quais são esses casos? Primeiro, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou seja, iminência da guerra. Segundo, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. A característica distintiva desse tributo, que distingue ele, é porque o nome já fala, empréstimos. Se é empréstimo, tem que
devolver, ok? E sua situação que caracteriza ele é restituibilidade, ou seja, o valor arrecadado deve ser devolvido ao contribuinte nos termos da lei que o institui. Então, vamos lá. Qual é a competência para instituir o empréstimo? Quem pode instituir? Somente a União. Tem que ser através de lei. Tem que ser lei complementar. Ok? Não pode ser qualquer lei. Situações a atender despesas extraordinárias, como calamidade pública e guerra externa, sua eminência. Nesse caso, teremos exceção noventena e anterioridade anual. 2 princípios que nós vamos ver no próximo bloco. Então, preste atenção. O que seria isso? Surgiu a lei. Fiz a lei complementar agora. Tá? A lei vai ter que esperar 2 coisas. Eu estou em 2025. Então, no mínimo, 1º de janeiro de 2026 seria o natural da vigência dessa lei. E outro, além disso, só poderia entrar em exercício depois de 90 dias. Princípio da noventena. Então, são 2 princípios. Da anterioridade anual, que só pode entrar em vigência no outro ano, e 90 dias depois. Isso é a regra. Se existe regra, existe exceção, que são esses 2 casos, calamidade e guerra. Ouviu essas 2 palavrinhas? São exceções. Por quê? Eu estou numa calamidade pública. Eu posso esperar? O nome já diz calamidade. Eu estou numa guerra. Eu falo, espera aí, eu vou fazer uma lei, vou comprar munição no próximo ano, tá? Eu vou fazer aqui um tributo, um empréstimo compulsório para a guerra, e eu compro ali o armamento no próximo ano, ou espero 90 dias. Não, é situação excepcional, tá? É despesa extraordinária, em que eu não posso esperar. Então, a própria Constituição previu essa exceção. Tá? Então, esses 2 casos, sim. Mas existe um outro caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, tá? Para fazer uma obra, para fazer um investimento em que o favorecido é o usuário, tá? Esse tem que obedecer a esses princípios aqui. Tá bom? Tem que esperar 90 dias e só pode entrar no próximo exercício financeiro. Tá? A aplicação de recurso será vinculada à destinação que fundamentou a instituição. Então, eu fiz a lei complementar, e coloquei lá, não, é para esse fato determinado. Eu posso gastar esse empréstimo compulsório com outra despesa? Não. É só com o fato que foi determinado. Ok? A restituição, a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e condições de seu resgate. Então, aqui, ó, na lei tem que ter o prazo. Vamos lá. Auditor de Finanças e Controle da Arrecadação da Fazenda da Cefaz Alagoas. Julgue o item a seguir a respeito de diversas espécies de tributo. A União pode instituir empréstimo compulsório? Até aqui, ok. Desde que mediante lei complementar. Ok também. Então tá certo. Procurador Municipal, Prefeitura de Campo Grande, acerca do disposto
do Sistema Tributário Nacional, julgue o item seguinte, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Pois empréstimo compulsório, no caso de investimento público de caráter de interesse urgente e de relevante interesse nacional, como reconstrução de escola, hospitais atingidos por enchente, dada a urgência do investimento público, não se sujeita à anterioridade de exercício financeiro e à anterioridade nonagesimal. Certo ou errado? Vamos lá. O examinador aqui quis te pegar. Por quê? Porque ele bota aqui investimento público. Ele não colocou calamidade e nem guerra. E aí o que ele faz? Ele bota investimento público, caráter urgente, de relevante interesse nacional, como reconstrução de escolas e hospitais atingidos por enchente. E bota uma situação que poderia configurar calamidade. Mas ele utiliza um instrumento que é investimento. Tá? Exatamente, ele botou isso aqui para te confundir. Então, na situação de calamidade, se fosse a palavra calamidade aqui, estaria corretíssimo, ok? Mas como investimento público de caráter urgente e relevante, não é exceção ao princípio do noventeno, somente calamidade e guerra. Tá? Então, ó, nós vimos aqui, ó, somente calamidade e somente guerra. Ó, investimento público, não. Tem que seguir a regra da noventena e da anterioridade de exercício financeiro, ou anterioridade anual, que é a mesma coisa. Então, essa questão que está errada, é pegadinha do malandro. Ó. Glu-glu e pegadinha do malandro. Investimento público. Embora tenha colocado uma situação que normalmente no Brasil a gente vê que quando isso aqui há uma enchente, o que os governantes fazem? Tá? Primeira coisa, para fugir ali da lei de licitações e poder contratar sem licitar, ele lança logo calamidade. Mas não foi aqui foi realizado. Aqui foi como um investimento, por isso está errado. Tá bom? Contribuições especiais são tributos destinados ao financiamento de atividade específica, conforme previsto no artigo 149 da Constituição Federal. Classificam-se em contribuições sociais, financiam a Seguridade Social, saúde, previdência, assistência social. Tá? Exemplo, CONFINS, PINS, CSLL, contribuições previdenciárias. Também temos as contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, instrumentos de intervenção da União na economia, por exemplo, CID Combustíveis, contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, financiam representativas de categoria profissionais, exemplo, contribuições ao CREA, OAB, CRC, contribuições para custeio de iluminação pública, instituída para municípios financiar o serviço de iluminação pública, e houve uma alteração agora na reforma, que além da iluminação pública, tá? Agora tem um serviço de monitoramento e manutenção de áreas públicas. Isso aqui
reforma tributária. Vamos lá. Analista, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, área contábil. Relativo ao sistema tributário nacional, julgue o item que se segue. As contribuições para o PIS, PASEP, CONFINS, são exemplos de tributos do tipo contribuição especial. Exato, são tributos do tipo contribuição, ou seja, tipo, espécie, tá? A mesma coisa. Contribuição especial. Exato. Tá? Isso mesmo. Técnico de Defensoria Pública. Técnico de Contabilidade. Custeio do serviço de iluminação pública. Pode ser cobrado em fatura de consumo de energia elétrica pelos municípios, desde que esse, por lei, crie o quê? O que é isso aqui? Serviço de iluminação pública. É uma contribuição, tá, do serviço de iluminação pública, chamada COSIP. Isso é uma contribuição, tá, especial. Então, aqui, ó, uma contribuição. E aí, pessoal, a gente sai de todas essas espécies tributárias, em que nós falamos das 5, tá? Tributo tem 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições, com N, tá? Contribuições especiais, são as espécies. E aí a gente entra na competência tributária. Porque o que vem a ser a competência tributária? Olha, eu tenho aqui as espécies de tributo, mas quem pode criar o quê? Quem tem o poder? Aonde nasceu esse poder que dá essa competência ao poder de tributar de cada ente? Então, eu tenho alguns entes, como Estado, União, Estado, Distrito Federal e municípios. A Constituição Federal vai definir quem pode instituir o quê. Então, essa competência tributária, que define o que a União pode fazer, o que o Estado pode fazer, como criar, o que o Distrito Federal, o que o município pode criar, vem da competência da lei-mãe, da Constituição Federal. Como já sabemos, a Constituição Federal não cria tributos. Ela apenas outorga o quê? Os entes federados o poder para que façam. Esse poder é o que chamamos de competência tributária. Ou seja, se determinar, está lá na Constituição, o município pode criar imposto sobre serviço. Aí surgiu um município novo, ele fala, não quero criar. Ele pode, ele não é obrigatório. Mas ele tem o poder de criar? Tem o poder, tá bom? Competência tributária. Pode criar ou instituir tributos. Ok? Criar ou instituir. Atribuído pela Constituição aos entes federados. Não se confunde com uma competência para legislar, ou seja, a competência de legislar é do poder legislativo. Tá? Conceito e indelegabilidade. Artigo 7º do CTN. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferido por uma pessoa jurídica de direito público a outra de direito
público. Competência tributária, ela é indelegável. Então, não tem como um município passar por Estado a competência de criar determinado tributo. O Estado passar para o município passar para outro município. Não tem, porque é indelegável. Mas a capacidade tributária ativa, essa é delegável. O que é capacidade tributária ativa? A função de arrecadar, ou fiscalizar tributo, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas. Então, para criar o tributo, isso é indelegável. Agora, arrecadar, fiscalizar e executar esses atos aqui é delegável. Eu consigo transmitir para uma pessoa de direito público, dependendo do caso, até para uma pessoa de direito privado. Mas não vamos entrar nisso aqui, porque não faz parte do estudo da nossa disciplina e não é para a gente ter esse nível de aprofundamento, que não vai cair na tua prova. Bom? Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Uma questãozinha de analista de planejamento e orçamento da CEPLAN em Roraima, no que diz respeito à competência e à capacidade tributária, ao exercício da competência tributária, julgue o seguinte: caso o Estado da Federação não exerça sua competência para criar determinado tributo, ou seja, a competência tributária, é facultado aos municípios daquele Estado criar o respectivo tributo, que vigorará até que o Estado crie. Pode. Eu tenho aqui um determinado Estado. Aí está dividido em diversos municípios. O Estado não fez o tributo. Os municípios podem criar por conta própria? Não, pessoal, não pode. Tá? A competência tributária é indelegável. Está errada a questão. Outra questão, tá? Também da CEPLAN. A competência tributária para instituir impostos é indelegável. Ok. O que proíbe que o ente competente de delegar, por exemplo, as funções de arrecadar, fiscalizar. Negativo. Essa competência aqui é indelegável. Essa aqui é a competência tributária. Isso aqui não é competência tributária. É capacidade tributária ativa. Esse é delegável. Então, uma coisa não interfere na outra. Tá bom? Então, aqui, esse proíbe aqui que dá errado. Então, está errado também essa questão. Ok? Distribuição constitucional das competências. A Constituição de 88 estabelece uma rigorosa repartição de competência tributária entre os entes federativos, conforme detalhado abaixo. Então, a União, ele pode criar alguns impostos, exportação, exportação, renda, produto industrializado. Nós até já vimos algumas coisas aqui. Impostos extraordinários, impostos residuais, contribuições sociais. Os estados de Distrito Federal podem criar esses tipos de impostos aqui, que também nós já vimos. Artigo 55. Município
Esses impostos que também nós já vimos. E existe, todas essas aqui que nós vimos em separado, são as competências do quê? Privativa. Só a União pode criar. Aqui só o Estado e o Distrito Federal pode criar. Aqui só o município pode criar, então a privativa também. Mas existe a competência comum. Então aqui, ó, tanto a União, quanto o Estado, quanto o Distrito Federal, quanto o município pode criar, porque a competência é comum. Então o que eles podem criar? Tanto um quanto o outro. São taxas, tá? Pelo poder de polícia, utilização de serviços públicos e contribuições de melhoria, que é aquela decorrente de obra pública, que valoriza o imóvel. Então, se é uma obra da União, a União pode cobrar. Se é uma obra do Estado, o Estado pode cobrar. Se é uma obra do município, o município pode cobrar. Então, vamos para a questãozinha. Analista de controle externo, TCE Minas Gerais, determinado município da federação, ao instituir a cobrança de custeio do serviço de iluminação pública e contribuição de melhoria decorrente de obra pública, exerce, respectivamente, então vamos lá, ó, custeio de iluminação pública. Quem pode fazer isso aqui? Só município. Então, o que? Privativa. Contribuição de melhoria. É aquele que decorre de obra. Tá bom? Que tem uma valorização imobiliária. Esse aqui, se a União fizer a obra, a União detém a capacidade tributária. Se for o Estado detém. Se for o Distrito Federal detém. E se for o município também. Então, isso aqui é competência comum entre eles. Então, o que nós temos aqui? Ó? Residual está fora, comum está fora, privativa, comum aqui também não, está fora. Privativa. E a segunda, ó, residual está fora. Então, me sobrou essa aqui, alternativa D. Ele é privativa, que é o COSIP, a COSIP. E nós temos a comum, que é a contribuição de melhoria, no decorrente de obra. Bom? Então, a letra D. Limitações às competências tributárias. O artigo 9º do Código Tributário Nacional estabelece limitações importantes à competência tributária, em consonância com os princípios constitucionais tributários. Estas limitações funcionam como garantia ao contribuinte contra eventuais excessos no exercício do poder de tributar. Entre principais limitações destacam-se. Então, pessoal, o poder de tributar se dá pelo fato da competência tributária dos determinados entes em criar tributos. Então, eles podem criar tributos. Isso foi poder estabelecido pela Constituição. Mas se a Constituição e as leis se preocupassem somente com a criação e não com os limites, tá? Isso poderia ser criado de forma exacerbada. Então, para criar ali uma barreira aos excessos, existe uma teoria que é chamada limitações ao poder de tributar. E quais seriam esses limites? Tá? Então, esses limites podem ser princípios constitucionais,
podem ser imunidades que advêm da Constituição e podem ser também isenções que vêm das próprias leis criadoras e instituidoras dos tributos, ou seja, limitações à capacidade de cobrar tributo, para que ele não venha a ser excessivo. Então, posso criar um tributo? Posso, mas tem que ser através de lei, princípio da legalidade. Posso criar tributo? Posso. Posso mensurar de qualquer maneira? Não. No máximo, de acordo com a capacidade contributiva, se for imposto. Ou se for outra espécie, por exemplo, uma taxa, no máximo, tá? O valor do serviço fornecido ou o equivalente ao que o ente gastou com o serviço de polícia, o exercício de polícia. Se for uma contribuição de melhoria, no máximo o valor da obra. E o limite individual não pode ultrapassar a valorização imobiliária do imóvel. Então, aqui são limitações que nós vamos ter através de princípios, através de imunidades e através de isenções. Limitações explícitas. Sugiro que vocês gravem esses casos aqui. Por quê? Porque essas limitações sempre são cobradas. Tá? Vedação à instituição de tributos não previsto na Constituição, ou seja, não há competência tributária, não se pode criar um tributo sem essa competência dada pela Constituição. E a competência tributária advém da Constituição Federal. A proibição de tributos que limitem o tráfico de pessoas ou bem, ou seja, o tributo não pode ser uma barreira. Ok? Impossibilidade de tributar templos, patrimônio, renda e serviço, partido político, entidades sindicais, instituição de educação, assistência social sem fins lucrativos. Aqui nós temos as imunidades. Vedação à cobrança de tributos sobre livros, jornais, periódicos, destinados à sua impressão. Também temos imunidades. Impossibilidade de distinção tributária entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino. Tá? Então, o tributo ele não pode haver essa distinção em razão da procedência ou do destino. Limitações implícitas. Não está no texto, mas está implícito. Necessidade de respeito à capacidade tributiva. Proibição dos tributos com efeito confiscatório. Princípio ao não confisco. Vedação à bitributação. Respeita a uniformidade da tributação em todo o território nacional. Ou seja, eu não posso criar diferenciação em relação a determinada região. E observância dos princípios gerais do direito tributário. Ou seja, aqueles princípios que nós temos lá na Constituição, tá? Como legalidade, isonomia e retroatividade, anterioridade, ok? E aí a gente termina essa aula aqui, tá? Desejo a você um forte sucesso e nós continuamos essa aula 3 no próximo bloco, porque a aula ficou bastante grande e aí como a gente traz os exercícios para poder mesclar a prática e que faz você gravar melhor, de fato, ficou grande, a gente teve que dividir, tá bom? Então, encontro você aí num próximo bloco, ok? Até mais!